Fala galera, bora lá dar continuidade nos nossos estudos. Bora cuidar. Aula de história para vocês aqui. Bora lá continuando falando sobre as grandes navegações, né? Como foi esse processo, como foi que ocorreu. Então, as condições para as grandes navegações. O que contribuiu, né? As práticas mercantilistas. Peguem o livro de vocês aí, quem tem livro para acompanhar, capítulo 3. As práticas mercantilistas garantiram o enriquecimento de vários estados europeus entre os séculos XV e XVIII. Quais eram essas práticas? Aquelas que nós já falamos, né? O metalismo, acúmulo de metais preciosos, balança comercial favorável, ou seja, vender mais do que comprar, proteção alfandegária, vender os seus produtos e evitar que os produtos dos outros países entrassem. Tudo isso contribuiu para que os estados europeus enriquecessem nesse período aqui, essas práticas mercantilistas. Os estados modernos europeus, interessados em encontrar novas terras para a exploração de riquezas, investiram fortunas e aperfeiçoaram as tecnologias náuticas para se fortalecerem na disputa pelos mares. Então, quais foram os motivos que contribuíram para isso? As práticas mercantilistas, que eu já falei para vocês, acúmulo de metais preciosos, balança comercial favorável, proteção alfandegária, né? Isso aí contribuiu essas práticas mercantilistas, e é claro que também o interesse do Estado em encontrar novas terras para explorar as riquezas, né? Tudo isso aqui contribuiu para essas grandes navegações. O imaginário dos navegadores. Como será esse imaginário desses navegadores nessa época aqui? Olha o que diz o texto aqui. Agora imagine que você é um explorador e vai embarcar para uma viagem em um lugar completamente desconhecido. Já imaginou se você fosse um navegador e fosse embarcar para um lugar onde você não conhecia? Você tem um mapa como os da Idade Média, que não são mapas muito realistas, né? Esses mapas que os navegadores utilizaram no século XV, final do século XV até o século XVIII, né? No período das grandes navegações, principalmente no início, final do século XV, início do século XVI, eles eram parecidos com os mapas medievais, ou seja, esses mapas não representavam muito a realidade, que não apresentavam informações, como eu já falei, muito precisas. Você não sabe quanto tempo ficará fora, não se tem como prever quanto tempo a viagem vai durar, que caminho tomar, também o caminho era incerto, talvez você não soubesse, só quem soubesse era o comandante do navio, como será o percurso e o que irá encontrar no local de desembarque. Tudo era incerto. E outra questão, talvez a mais importante, além de você não saber como ir, quanto tempo ia durar, talvez você também não conseguisse voltar. Era incerto. Você também não saberia se conseguiria voltar para casa. Então, tudo isso aqui acabava de uma certa forma atrapalhando, né? Era o imaginário dos navegadores. Os navegadores, eles pensavam tudo isso, e tudo isso contribuía para que essas grandes navegações elas fossem algo que botasse medo nesses navegadores, algo que gerasse um grande temor entre eles. Incertezas como essas atormentavam os navegadores europeus dos séculos XV e XVI, como eu já falei para vocês. Isso aconteceu durante todo o período das grandes navegações, mas principalmente no final do século XV e início do século XVI. Século XV e XVI foram onde esse imaginário desses navegadores acabaram contribuindo muito, né, para gerar esse temor neles. Eles provavelmente sentiam muito medo de embarcar em viagens pelo Oceano Atlântico, já que o mundo conhecido pelos europeus na época não ia muito além da Europa, norte da África e algumas partes da Ásia. Ou seja, por que era que esses navegantes eles tinham medo de viajar pelo Oceano Atlântico? Simples, porque eles não conheciam o Oceano Atlântico. E aí, quando você não conhece algo, é muito comum que você sinta medo. Então, como eles não tinham conhecimento da navegação pelo Oceano Atlântico, eles só conheciam algumas partes da Europa, da África e da Ásia. Isso aqui desde a antiguidade, porque eles
comercializavam por essa região por meio da navegação no mar Mediterrâneo. Então, eles já conheciam, o que eles mais conheciam era a navegação por meio do mar Mediterrâneo, mas no Oceano Atlântico eles não conheciam. Por esse motivo é que eles tinham medo. Além do mais, os navegadores europeus, eles inventavam histórias de que no Oceano Atlântico existiam monstros, como mostra a imagem de vocês aqui, não sei se dá para vocês verem com clareza, né? Que no Oceano Atlântico existiam monstros e que esses monstros destruíam os navios. E aí, quando algum desses marinheiros voltavam, eles ficavam inventando essas histórias. E aí era muito comum nos mapas da época, as pessoas que faziam mapas, eles colocarem monstros nesses mapas, porque eles acreditavam que que o Oceano Atlântico, ele era cheio de monstros, e tudo isso fazia com que esses navegantes criassem temor de navegar pelo Oceano Atlântico. Viu, galera? Agora aqui para vocês tem uma pequena atividadezinha para vocês fazerem, e daqui a pouco eu volto com outra aula.